Voz do Trabalhador dessa semana vai trazer aqui uma arquiteta, isso aí. Nós precisamos saber como é que está aqui a nossa região, se cabe mais algum prédio, a gente quer saber onde que nós vamos parar. E ela, além de falar do trabalho dela, ela também vai mostrar para a gente aí se é viável. O que é viável hoje, né, Kátia? Porque eu não entendo, é prédio de 40, 50, como funciona um pouco, né, essas estruturas que nós precisamos aqui para ter uma cidade agradável para todos. Mas antes de começar, vamos aos nossos agradecimentos, que é o Bianchi, que é o nosso mentor aqui da Voz do Trabalhador, Marcos Bianchi. Nós temos o Marquito, que é o nosso make-up, ele faz também toda aqui a nossa decoração, nosso lounge aqui, a gente sempre brinca muito com ele. E a Ju e o seu excelentíssimo marido, Alessandro, que fazem aqui a nossa produção. E agora vamos começar aqui com a Kátia, ela vai contar um pouco da história dela. Kátia, eu quero saber o seguinte, você é natural de Santos, Caiçara? Eu sou natural de Santos, sou nascida aqui, estudei aqui, a faculdade eu fiz aqui na FAUS e trabalho aqui, nunca saí da região, na verdade. Que legal, Kátia. Eu comecei... E por que você quis fazer arquitetura? Alguém da tua família ou não? Minha irmã mais velha, Uhum. ela fez arquitetura e aí... Mas assim, a gente sempre foi envolvida com essa parte de arte, né? Então a gente sempre gostou de desenhar, sempre gostou de dançar, música. Então é uma coisa já meio que encaminhada para a arte. E aí ela fez a faculdade de arquitetura e eu me encantei, assim, porque realmente, para quem gosta dessa parte, é encantadora a faculdade. E aí eu também acabei fazendo a faculdade de arquitetura. Ah, que legal. Então aí a gente... Então a família é arquiteta. Aí depois que eu me formei, aí primeiro eu trabalhei numa loja de móveis planejados, que me deu uma super base, assim, foi muito importante, porque a gente aprende um pouco de tudo e como lidar com clientes, de várias, né, vários tipos, né, De ambientes, de tudo. Então me deu uma base muito boa. E aí depois eu saí da loja e comecei a trabalhar como autônoma e fazendo reforma, decoração. Então, hoje é o que eu trabalho. Então, eu faço tanto parte residencial quanto comercial. E você tem o teu escritório, né? Sim. Onde é o seu escritório? Pode falar, vou fazer o merchan pra Kátia. Arquiteta, seu escritório é na... Isso, é no Canal 4, é na Frei Francisco Sampaio. E hoje eu trabalho sozinha, né? Eu tenho quem me ajuda são os colaboradores, pessoas de equipe, né? Assim, empreiteiro, né? Então eu tenho um pessoal que trabalha comigo. Mas o escritório sou eu. Então eu que faço tudo, eu que atendo o cliente, eu que vou no local, que faço todo o briefing do que o cliente vai precisar. Eu faço toda essa parte, faço o acompanhamento de obra, que é muito importante porque no decorrer da obra acontecem várias coisas que às vezes a gente não consegue colocar tudo isso no papel antes de iniciar e você precisa do profissional para estar ali para resolver. Então, eu faço questão de fazer esse acompanhamento diário, assim, porque por isso até que eu não pego muitas obras juntas, porque eu gosto de estar presente. É fácil lidar assim com tantos colaboradores? Então, pedreiros, todo mundo, né? Tá ali sobre. Eu acho assim, no início é mais difícil porque assim, junta que é mulher, tinha cara de novinha, hoje nem tanto, mas assim, aí tudo assim, acha que você não tem a experiência. Sim. Mas hoje em dia, assim, eu sinto uma facilidade maior. E eu tenho uma coisa comigo que eu gosto muito de ouvir o outro lado. Então eu nunca vou, assim, por mais que eu tenha estudado, eu acho que a gente nunca tem todas as respostas. A verdade absoluta. Não, né? não. Mesmo. E aquele que está ali no dia a dia,
às vezes ele tem uma solução muito melhor do que você que estudou. Sim, sim. Então, assim, eu gosto muito de conversar com eles, eu brinco muito, então acaba ficando uma coisa muito, assim, tranquila. Então eu gosto, eles até brincam comigo, eles falam assim, ai, você nem parece arquiteta, porque tem arquiteta aqui que entra e nem fala com a gente. Eu falei, gente, mas... né, a gente tem que ter essa troca, ninguém faz nada sozinho. Sim, é um trabalho em conjunto. Exato, exato. Então eu preciso que eles me ajudem para que aquilo seja executado da melhor forma e que a gente tenha um resultado maravilhoso, né? Que é o que todos querem, né? Inclusive o cliente. Então, mas assim, eu sinto que a gente já tem mais uma... É o mundo masculino também, né, Kátia? É um mundo bem masculino, mas assim, existe um ainda respeito. né? Ainda é, porque quem coloca a mão na massa é homem, não tem jeito. Não tem pedreira lá nas tuas obras? Não pedreira, tem, ainda não achei nenhuma. É verdade, não vê muito mesmo, né? Não, porque tipo de um trabalho braçal assim mais pesado, né? Sim. Mas a gente vê às vezes, tem um pessoal que faz uns estudos que as mulheres estão querendo entrar nesse mercado, mas ainda é mais difícil mesmo, né? Então, é braçal, é bem braçal. Mais complicado. Aí você montou teu escritório, que é lá no Canal 4. Vamos lá conhecer. E aí, a partir daí, você já começou PJ, já é uma pessoa jurídica, acabou qualquer vínculo com qualquer empresa. Sim. E aí você desenvolve os teus projetos, né? As pessoas já conhecem o trabalho dela, e aí vão te chamando para realizar, né? Eu quero saber o seguinte, agora, a discussão que não pode sair de pauta, mudanças climáticas, são os homens, a poluição... Todos, por exemplo, Santos, né? Vamos falar aqui da nossa cidade, né, Kátia? Santos, por exemplo, que é uma cidade turística, mas também uma cidade que tem ainda muito trabalho, até por conta do nosso porto. Como você vê assim, tanta construção mobiliária, né? Nós tínhamos aí projetos, aí a gente até comentou ali que tinha até um número, né, de metros, né, que um edifício podia alcançar, e aí mudou. Como é que está aí a nossa área urbana hoje? Podemos construir mais ou não? Como é que está Santos nessa... Tô achando assim que está muita gente, você não acha? Pô, em frente à minha casa, quando eu cheguei ali, nós já construímos uma parede, que é muita gente, né? Isso assim, é complicado. Eu sou arquiteta urbanista, né? Minha formação. Então, a gente, além de estudar a parte de arquitetura, estuda a parte como cidade também, como urbano, né? A gente, às vezes, tem uma visão de uma certa preocupação, né? Que, assim, eu sei que existe a parte do desenvolvimento da cidade, sim, que é necessário. Sim. Porém, às vezes eu não vejo muita preocupação em relação ao que está acontecendo agora, que são essas mudanças climáticas, né? Essa coisa de você construir meio que paredões ali na Avenida da Praia, então você começa a barrar a parte de ventilação, parte de iluminação solar. Então, tudo isso vai influenciando em todo o resto. Então, por isso que você vê uma população mais doente. Então, tudo vai gerando... A gente já tem um ambiente... Tudo impacta, né? Tudo impacta, tudo. A gente já tem um ambiente muito úmido aqui em Santos. Então, assim... E aí, tudo isso não está ajudando, né? Então, assim, quem está beneficiado? Quem está na Avenida da Praia, que está pegando tudo, o né? ventinho. O ventinho, o sol e tudo mais. Mas quem está ficando para trás está sendo muito prejudicado, né? Então, fora o que a gente comentou, eu acho que não existe muita preocupação em relação a essa parte da rede de esgoto. É uma rede de esgoto Quando constroem antiga. esses arranha-céus, porque agora a gente pode falar assim, né? Santos tem arranha-céus, que são mais de 30 andares, 40 andares, 50 andares. No município, não vai ter que ter uma mudança na estrutura de esgoto? Como que é, por exemplo, a Ponta da Praia está bem cheia, né?
entre outras, a gente tem aquele Convention Center, entre outros edifícios também que foram construídos enormes, né? Sim. Não houve, assim, uma mudança na estrutura de saneamento? Não tem é só constrói, ninguém vê lá embaixo como vai ficar? Pois é. É que, assim, às vezes parece até fácil de falar assim, é só mudar. Não é só mudar, tem todo, né, um trabalho que envolve uma série de coisas, assim. Então, qual deveria ser o correto? A partir do momento onde eu tenho, numa região onde eu tenho muitos empreendimentos altos, né? Então eu vou ter uma população maior, então eu teria que ter uma preocupação maior com essa rede de esgoto. Então, são feitos ajustes pequenos, não por completo, entendeu? Porque o certo era por completo, mas aí a gente já entra numa outra, né, uma outra coisa, que aí você começa a aumentar mais essa parte, fica oneroso para a cidade, e aí vem toda essa outra parte de gastos que aí tudo tem que ser justificado, né? Assim, aonde você está gastando e está aumentando essa rede de esgoto para todos esses empreendimentos que estão surgindo. Então, muita coisa é feito, só que assim, mais pontual e não por completo. Por isso que às vezes a gente vê algumas coisas acontecendo, né? Estourou uma coisa aqui, outra ali. Então, aonde vai estourando, aonde vai tendo os problemas, eles vão arrumando e consertando, entendeu? Sim. Então... Vamos para um break, fiquei preocupada, vou tomar um café, que eu moro na ponta da praia. Já voltamos e a Kátia vai continuar falando aqui dos probleminhas, que são problemões da nossa cidade. Até daqui a pouquinho. Grupo Tati é TV. Grupo Tati é rádio. Grupo Tati é multiplataforma. E agora, Grupo Tati é muito mais. É TH+, Baixada Santista. Um novo site de informação, entretenimento e notícias da nossa região, com canais multicidades que vão onde a notícia está. thmais.com.br/Baixada Santista. Para você saber mais. Voltamos aqui, Voz do Trabalhador, e hoje nós falamos com a Kátia, uma arquiteta aqui formada na nossa cidade, que está explicando um pouquinho, falou do trabalho dela, da vida dela, e ela veio aqui também conversar com a gente sobre Santos, né, nossa cidade turística, mar, né, a gente tem que se preocupar com tudo, é o mar, os prédios, eu não sei onde nós vamos parar, mas, querida, por exemplo, essa questão que nem você falou da estrutura, você acha que eles não estudam? Até porque o Ministério Público embargou inúmeras vezes essas obras pela ponta da praia, né? E depois de muita negociação foram liberados, né? Tanto é que está aí para ser acabado. Daí, quando já acabou a construção, já estão pessoas morando. Você acha que isso aí vai impactar? Porque, na verdade, a gente tem tido muitos problemas ali na ponta da praia da invasão do mar, né? A ponta da praia é um problema sério porque a gente tem uma grande parte ali aterrada, né? Que avançou no mar, vamos dizer assim. É um problema sério, o lençol freático é bem, né, raso ali, vamos dizer, tanto que as construções aqui, quando são feitas as garagens subterrâneas, então tem todo um trabalho que é feito para não acontecer de quando sobe a maré, essa água invadir a parte da garagem, né? Porque ali, na hora que começa a cavar, o mar tá bem ali próximo. Então, assim, realmente eu vejo um problema, assim, e sinceramente não tenho o total conhecimento de dizer o que seria possível de fazer, porque o mar é muito próximo e tem um aterro ali em cima, e como fazer, a gente vê que o mar cada vez está avançando mais, né?
Com as Então, mudanças, como eles falam, exato, mudanças exato. climáticas. Então, assim, é um problema realmente a como pensar de se resolver ali, porque acaba sendo uma área nobre, né, da cidade. Sim, Então, sim. porque você tem uma vista maravilhosa, principalmente dependendo se você está bem na ponta, às vezes você consegue ver praticamente a orla toda da praia, porque como ela faz, né, meio que uma... É o que eles falaram desse empreendimento ali, onde era o clube que tem essa visão privilegiada, né? Sim. Que ele fica bem de esquina. Bom, enfim, mas a gente fica um pouco preocupado nessas questões de mudanças climáticas, né? E sempre quando tem maré alta, aqui é um problema. Já foram feitas várias, né, tentativas aí de dar uma melhorada e não tem tido sucesso. Então, acho que isso é preocupante para a gente que mora ali pela ponta da praia. Não, é verdade. É uma coisa realmente a se preocupar e eu acho que é a se estudar, porque talvez, eu não sei se existe uma forma de barrar por completo, porque o mar é forte, né? Então, mas assim, talvez amenizar, sabe, a situação, porque tem muitos prédios, os mais antigos, que não tinham a tecnologia que hoje tem para fazer essas construções das garagens, eles têm uma bomba que funciona. Então, quando a maré sobe, essa bomba começa a funcionar para poder não entrar a água. Só que às vezes a maré é tão forte que não adianta, não é suficiente. Sim. Então, assim, são vários problemas, né? Então, que realmente eu acho que tem que ter um olhar assim mais cuidadoso para ver se consegue pelo menos dar uma amenizada, né? Ô, Kátia, e me fala uma coisa, e nós tivemos aí, principalmente no sul do Brasil, apareceu um tsunami, a gente já comentou isso, e ali, qual a tua opinião ali? Juntou tudo? Foi mudança climática? Foi negligência? Foi tudo ao mesmo tempo? Ou você acha que realmente mudança climática e é isso? Não, Acho que eu acho que é um conjunto de várias coisas, assim. E junta um pouco o que a gente estava falando uma parte cultural, né, do povo, que também às vezes não ajuda, em questão de ser mais educado, como você descartar lixo, como você fazer a reciclagem. Então, você vai juntando uma série de coisas. Então, eu acho que não é só um fator que deu todo aquele problema. Porém, eu acho que o que a gente tem que analisar é olhar de uma forma para o que podemos fazer para poder isso não acontecer de novo ou não acontecer de forma tão catastrófica como foi, né? Que, assim, acho que não teve uma Porto pessoa Alegre. que... E aí eu vejo um problema seríssimo de Porto Alegre, né? Porque as cidades menores, elas conseguem, os prefeitos estavam falando de tirar, mudar de localização. Mas e Porto Alegre? Que, né? Não tem como mudar, né? Então, e foi super atingida. Então, assim, vai continuar sendo, né, atingida. Né, porque o problema não acabou deles. Não acabou. Continua então, lá, choveu. Sim. Então, eu acho que agora, sei lá, não adianta a gente, né, apontar, foi isso e aquilo. Tudo bem, aconteceu, foi uma tragédia. Então, o que podemos fazer para amenizar ou para talvez sanar o problema, se for possível ou não? É um conjunto de várias coisas, todos trabalharem, né? Porque não adianta também só um trabalhar e os outros, né? Então tem todo mundo em conjunto para poder realmente, porque foi um problema sério. E isso foi lá no sul, que não está livre de acontecer mais para cima, qualquer outro lugar. Aqui. Exato, porque a gente está... o litoral todo está, né, tá suscetível a isso. Sim. Porque a nossa região, né, com o mar, então, quer dizer, às vezes abaixo do nível do mar, então você fica preocupado. São Vicente, por exemplo, que tem sempre, né, essas marés, quando enche, já vai, choveu, é um grande problema.
e ninguém consegue resolver. E inúmeras obras, né, Sim, Kátia, já foram feitas e elas não resolvem. não. Quer dizer, é uma questão que a gente tem que pensar em mudar. Então, por exemplo, esse povo que está sempre alagando, não vai ter solução para eles aqui. Seria mudar, ou então a maré não. Que é difícil. Mas a gente vê que São Vicente é um problema que não vai ser resolvido. Não. Porque eles vão ter sempre esse problema de enchente ali na porta da casa deles. Sim. Que que não é aquela enchente como aconteceu no sul, que subiu 3, 4, 5, 6 metros, né? Sim, sim. Mas é uma enchente que é um transtorno para aquelas pessoas que vivem naquela região. Sim. E o que a gente pode fazer? Nada. Né? Não. E a gente se preocupa muito com a nossa cidade, de ver empreendimentos tão grandes, né? Muita gente às vezes fala, vocês não estão acompanhando aí o desenvolvimento, vocês estão retrocedendo, é um retrocesso. E tudo, quando a gente questiona, né, essa questão, é retrocesso. A gente não quer pensar no futuro. Eu gostaria, mas a gente tem que ver condições viáveis, né, de você poder existir junto com tantos empreendimentos, né, à tua volta. Sim, eu acho também. Eu acho que é aquilo que eu falo, eu acho que é um trabalho em conjunto, né, de todos, para ver o que pode ser feito de melhor forma, para que todos possam viver, né, de um jeito, como se diz, que consiga, né? Porque assim, não é justo. As pessoas que estão aqui em São Vicente, que têm esse problema, como você falou, aí então é uma preocupação eterna, porque se a maré subiu, aí vai alagar. Se choveu demais, vai alagar. E há quantos anos a gente fala nesse Muitos problema? anos, Acho que desde quando eu nasci. Aqui, que é esse mesmo problema, e a gente não vê solução. As chuvas estão aí, as pessoas estão batendo toda vez, a prefeitura, a reclamação, né? E não tem uma solução. Não. Né? Então, quer dizer, vamos ter que mudar essas casas para um outro local? O que vai ter que ser feito? Como você mesmo falou, não, a gente tem que ter, as pessoas têm que cooperar, tem que ter esse sistema conjunto, mas ele não existe. Não. Então, ou seja, não tem uma solução, a gente não quer ser aqui, Apocalipse, né? Os profetas do Apocalipse. A voz do trabalhador hoje resolveu falar sobre as mudanças climáticas. Mas isso afeta muito a vida do trabalhador, né? Que não pode chegar no trabalho, que está lá naquele ônibus, que não vai para lugar nenhum, que fica parado. Então, tudo isso é um grande problema, né? Então, é um conjunto de fatores que afeta todo mundo, né? E que a gente também tem que trazer para a discussão. O que vai ser feito? O que pode ser feito? Agora, eu queria só entender, se você tem o Guarujá, vamos dar o exemplo do Guarujá, eles têm também acho que municipal, que também não pode construir mais prédios, né? E mesmo assim ainda acho que tá um pouquinho sujinho, né? Que é o plano E essa diretor, população né? também descontrolada, que vai invadindo as áreas. Sim. Né, Kátia, não tem uma fiscalização séria ali para coibir também, né? Não. Então, aí é onde eu falo, é um trabalho em conjunto, né? Uma das coisas que eu acho que também poderia ajudar muito é a educação. Então, você, desde a base, você educar esse ser humano, né? Esse cidadão que vai ser, no futuro, um adulto, um trabalhador, né? Uma pessoa que vai trabalhar, gerar empregos, enfim. Então, essa pessoa ter uma educação das coisas que são necessárias, né? Que precisam para poder você, enfim, para ser um trabalho com o poder público, né? Para todos terem esse conjunto aí para a coisa acontecer, porque senão um só não resolve. Não, e a nossa região precisa mesmo, né, Kátia, desse alerta. Sim. E sabe que só para terminar, porque o Alessandro já está ali também avisando que o nosso tempo já foi. E você tiver, assim, alguma obra que teve algum problema nesse sentido, de depois dela terminar e você ver que ela inundou,
problemas assim nesse nível ou não? Já foi bem estudado? Vamos começar da Kátia. Não, assim, porque... Imprevisível, digamos, né? Assim, aconteceu aquele imprevisto naquela obra porque não sabiam. Você acha que tem isso? Não, pode acontecer, assim. Esse tipo de imprevisto, por exemplo, que vem de um fator externo, né? Vamos dizer assim, por exemplo, porque eu não faço construção, tá? Então não é muito a minha área. Eu faço mais reforma e decoração. Imprevistos na reforma tem, isso sempre tem. Salvo algumas que não tem, assim. Mas já tive, assim, por exemplo, agora me lembrando, já tive um problema numa cobertura que aconteceu, de um problema externo, assim, que deu muita chuva, e aí acabou entupindo um ralo, e aí desse ralo a água não teve vazão, e aí a água entrou para dentro do apartamento. Então, assim, foi realmente caótico, né? Foi caótico. Mas graças a Deus tudo foi resolvido e deu tudo certo, sim, deu tudo certo. Mas assim, são coisas que acontecem, sim, e às vezes você não tem como prever, né? Mas eu acho que o mais importante em tudo isso é você, como profissional, dar esse suporte para o cliente, porque assim, não foi culpa minha, não foi culpa de quem estava coisa, mas quem tem menos culpa nessa história toda é o cliente, né? Sim, então, acho que o que ele espera é que você, como profissional que está acompanhando a obra, que resolva. Então, isso eu acho é o mais importante. Os problemas vão acontecer e vão aparecer, mas você, como profissional, resolver, eu acho que essa é a sua função, entendeu? Querida, muito obrigada. Nós sabemos de uma coisa, temos que fazer a nossa parte. Exato. Né? Cada um fazendo a sua parte e tentar melhorar. Te agradeço pela participação aqui na Voz do Trabalhador. E próxima semana estaremos de volta com mais uma Voz do Trabalhador.